E aí, meus queridos, tudo certo? Vamos lá então para mais uma aulinha de blocos. Bloco de exatas, aula 3 para o segundo ano. Então, vamos conversar um pouquinho antes da gente começar essa aula. A gente está trabalhando eletricidade na parte dos blocos. Então, a gente viu o que é eletricidade, para que ela serve, o que ela é importante na sua vida. Aí a gente viu o conceito de carga. Nós estudamos os processos de eletrização, né? Quando você arranca elétrons de um corpo, quando você coloca elétrons num corpo. Então nós estudamos aqueles processos de eletrização. Depois eu trabalhei com vocês o que é força elétrica. Então quando que as cargas elas se repelem ou quando que elas se atraem. Então nós vimos isso, a lei de Coulomb. Depois nós tivemos as duas últimas aulas que foram pesadíssimas. Eu expliquei todo o conceito de campo elétrico para vocês. Então eu expliquei para que o campo elétrico serve, o que ele faz, qual que é a importância dele. Expliquei para vocês o que são linhas de força. E aí fizemos alguns exercícios ainda sobre campo elétrico resultante. Agora a gente vai ver como que o campo elétrico está associado à energia. Então a aula de hoje nós vamos estudar duas coisas aí. Energia potencial elétrica e a gente vai estudar o potencial elétrico. Esses dois conceitos aqui, eles são um pouquinho mais simples, porque são conceitos que não dependem, por exemplo, de vetor, né? Quando a gente estuda força, quando a gente estuda campo elétrico, tudo é vetor. Agora, quando a gente estuda energia é uma grandeza escalar. Então é bem mais fácil de você tratar com energia do que você tratar, por exemplo, com campo, né? E por que eu digo isso? Porque quando a gente vai calcular a energia total, por exemplo, basta você fazer uma soma algébrica. Então, calcular a energia de vários sistemas, você vai somando a energia de cada sistema. Agora, quando a gente vai calcular, por exemplo, o campo elétrico resultante, você precisa representar os vetores e ficar calculando o vetor resultante, que é muito mais complicado. Então, quando a gente trata com grandezas escalares, é bem mais simples. Tudo bem? Agora, vem aqui comigo e vamos ver o que é essa energia aqui. Meus queridos, imagine que eu tenho então aqui uma carga-fonte, que é uma carga-fonte positiva. Então agora vocês já sabem que em todo o espaço ao redor dessa carga aqui, existe uma região que ela tem influência. Essa região de influência da carga elétrica ali é o campo elétrico. Então vai ter campo elétrico aqui, vai ter campo elétrico aqui, vai ter campo elétrico aqui, vai ter campo elétrico em qualquer ponto do espaço no entorno dessa carga. O campo elétrico dessa carga, teoricamente ele é zero lá no infinito. Então se eu perguntar para vocês aonde que o campo elétrico é zero dessa carga aqui, lá no infinito. Então imagine aqui perto dessa carga um ponto P. Vamos falar que esse ponto P ele está numa certa distância D dessa carga. Então imagine comigo que eu pego uma outra carga lá do infinito, peguei essa carga lá no infinito e estou trazendo ela, estou carregando ela aqui, e eu pego essa outra carga e jogo ela aqui no ponto P. Então eu trouxe uma carga lá do infinito, uma carga positiva, e joguei ela ali no ponto P. Pensa comigo uma coisa aqui, ó, e veja se não faz todo sentido. Como essa carga aqui é positiva e essa aqui é positiva, será que essa carga queria vir para cá? Será que uma carga positiva, ela quer sair lá do infinito e ficar aqui perto de outra carga positiva? Não, galera. Positivo repele positivo. Então, quando eu pego essa carga lá do infinito e trago ela até aqui, eu tive que gastar energia, eu tive que fazer trabalho nessa carga para poder trazer ela aqui. E esse trabalho que eu fiz para poder trazer essa carga aqui, ele não foi perdido. Ele está armazenado nesse sistema. Tanto é que quando eu colocar essa carga aqui e soltar ela aqui, ela não vai querer ficar ali. A não ser que eu fique segurando, né? Se eu colocar ela ali, ela vai querer voltar para onde ela estava. Por quê? Porque positivo repele positivo. Então, a partir do momento que eu coloco essa carga aqui e solto, ela vai voltar lá para onde ela estava, porque as cargas se repelem. Então veja que interessante, né? Essa energia que eu associei aqui no sistema, quando eu carreguei essa carga lá do infinito para cá, ela tem um nome, ela chama energia potencial elétrica. Para a gente poder calcular essa energia potencial elétrica que está armazenada nesse sistema, a gente tem uma expressão, eu não vou poder definir por enquanto com vocês essa expressão, mas a energia potencial elétrica a gente vai calcular assim. Então ela vai ser a carga vezes o produto aqui das cargas dividido pela distância entre elas. Então esse K, meus queridos, que aparece aqui, é a constante eletrostática
que depende do meio onde essas cargas aqui estão imersas. Como a maioria dos exercícios trata do vácuo, o K vai acabar sendo 9 vezes 10 a nona. Essa aqui ó, é uma das cargas, Qzão, aqui no caso a carga fonte. Essa aqui é a carga que eu transportei lá do infinito e coloquei ela aqui. E D é a minha distância, que é a distância que separa essas cargas aqui. Ó. Essa distância sempre em metros, não podem esquecer. E esse Qzão e esse Qzinho, que são as cargas, sempre em Coulomb. Uma outra coisa importante, galera, é que quando vocês aprendem energia potencial lá no primeiro ano, vocês aprendem energia potencial gravitacional. E lá no primeiro ano do ensino médio, a gente ensina para vocês que a energia potencial gravitacional ela pode ser positiva ou pode ser negativa. Essa aqui também. Então essa aqui é uma energia que pode ser mais ou pode ser menos, dependendo do sinal das cargas. E veja que coisa interessante, né? Por que eu expliquei dessa maneira com vocês? Por que eu disse assim que quando eu fiz trabalho nessa carga aqui e trouxe ela até aqui, esse trabalho que eu fiz, essa energia que eu despendi para trazer a carga lá do infinito e colocar aqui, por que ela ficou armazenada no sistema? Pararam para perguntar? É porque existem dois tipos, né, de força dentro da física lá, e um tipo bem especial a gente chama de forças conservativas. Eu não sei se vocês lembram, força peso, força elástica e força elétrica, eram forças conservativas. Então, a força, quando eu fiz trabalho para trazer a carga até aqui, essa energia ela ficou armazenada aqui no sistema porque a força ela é uma força do tipo conservativo, a força elétrica é uma força do tipo conservativo. E quando eu quiser calcular então a energia desse sistema, eu uso essa expressãozinha aqui. Isso aqui é muito, 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 muito importante, galera. Então vocês já conhecem lá a energia cinética, já conhecem a energia potencial gravitacional, já conhecem lá a energia potencial elástica, e agora vocês estão vendo uma nova energia aqui, que é a energia potencial elétrica. Tudo bem? Não esqueçam que a unidade de energia no sistema internacional é o Joule. Então eu vou chamar pela letra J. Então essa energia aqui medida em Joule. Tudo bem? Agora, quando a gente define energia para um sistema, eu também preciso definir uma outra coisa importantíssima com vocês aqui, que é o que a gente chama, galera, de potencial elétrico. Tá bom? Então, imagine o seguinte, imagine que eu tenho uma carga aqui no espaço. Então essa carga aqui, ó, ela gera um campo nessa região. E aqui nesse ponto P, é um ponto que está a uma certa distância dessa carga aqui. Ó. Vou chamar essa distância de D. Então, o que acontece? Eu posso, para cada valor do campo elétrico, por exemplo, nesse ponto aqui, para cada ponto do campo elétrico, eu posso associar uma outra grandeza, conhecida aqui dentro da física como potencial elétrico. Então, se eu jogasse uma carga aqui, ó, e eu perguntasse para você qual é o potencial elétrico associado a essa carga aqui nesse ponto P. Então, quando a gente vai fazer o cálculo do potencial elétrico, a definição de potencial é essa daqui. Ó. O potencial eu vou chamar pela letra V e ele vai ser definido como a energia potencial elétrica que essa carga adquire nesse ponto aqui por unidade de carga. Então, é um conceito bem interessante, né? O potencial é energia potencial elétrica associada a esse ponto por unidade de carga. Quando eu falo, galera, energia, eu estou falando de Joule. Quando eu falo de carga, eu estou falando de Coulomb. E vejam só que interessante, né? A unidade do sistema internacional para potencial elétrico, que eu chamo pela letra V, é o volt. E o volt eu também vou chamar pela letra V. Então não se assustem, às vezes falam, professor, mas a unidade, volt, tem a mesma letra do potencial elétrico que é V, não tem problema nenhum, vocês já estão acostumados com a força normal. Normalmente força normal a gente chama de N, e a unidade de força é o Newton, então vocês não confundem, né? Uma coisa é a grandeza, a outra coisa é a unidade, então não se preocupem com isso. Mas veja que interessante, né? Quando a gente fala assim, por exemplo, que você tem um potencial de 6 volts nesse ponto aqui, ó. Eu tenho um potencial de 6 volts aqui. Então o que acontece? 6 volts é como se a gente tivesse 6 joules para cada coulomb de carga. Então significa o quê? Que se eu colocar uma carga aqui nesse ponto de 1 coulomb, ela vai adquirir uma energia dentro desse campo de 6 joules. Então essa grandeza potencial elétrico é uma grandeza que sempre está associada com a energia. Assim como eu falo para vocês que o campo está associado à força,
esse potencial elétrico ele sempre está associado com a energia que a carga vai adquirir quando você colocar ou introduzir ela dentro de um campo. Então, meus queridos, é muito, muito interessante que vocês aprendam bem a definição aí de potencial elétrico. Beleza? Então não esqueçam, volt é joule por coulomb. Outra coisa interessante, o potencial elétrico, galera, ele pode ser zero. Mas aonde que ele vai ser zero? Lá no infinito. Então, nesse ponto P aqui, que tem uma distância finita, você tem um certo valor de potencial. Agora, se eu pegasse e considerasse um ponto lá no infinito o potencial seria nulo. Outra coisa interessante é que existem infinitos pontos ao redor dessa carga. Para cada um dos infinitos pontos, eu posso relacionar um valor desse potencial elétrico que é medido em volt. Tá bom? Outra coisa importante, galera, é que eu posso fazer aqui uma pequena observação com vocês, e eu espero que vocês prestem bastante atenção e grudem o olho aqui no quadro. Ó. Então, se eu pegasse e passasse essa carga aqui multiplicando, vocês concordam comigo que a energia potencial elétrica seria o potencial vezes a carga? Então, ó, pega essa carga aqui e passa multiplicando. Ó. Então, a energia potencial elétrica não seria... deixa eu apagar esse L aqui para não ficar EPEL, né? Deixa eu colocar só P aqui. Ó. Eita, nós. Então, a energia potencial elétrica não seria o potencial vezes a carga? Agora, veja só, eu não posso trocar essa energia potencial elétrica pela fórmula que eu acabei de mostrar para vocês lá no comecinho da aula? Posso, né? Então, isso aqui ficaria assim, ó. K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância, e do outro lado, o potencial vezes a carga. Se eu multiplicar aqui, ó, ou dividir os dois lados por Q, eu posso acabar cortando essa carga. E aí eu chego na expressão do potencial que eu uso a carga fonte para calcular, ó. KQ sobre D, ó. Então, percebam que a diferença aqui, ó, é que aqui eu estou usando a carga que está gerando o campo. Então, isso aqui é a carga fonte. Aqui, ó, eu uso a carga que eu adiciono no ponto para calcular o potencial do ponto. Então, existe uma diferença entre essa carga aqui e essa carga aqui. Outra coisa importante é que quando a gente calcula o potencial, essa carga aqui, ó, sempre leva o sinal. Então, você pode ter potenciais positivos e você pode ter potenciais negativos. Então, assim como você tem energia potencial mais, você pode ter energia potencial menos. O potencial é a mesma coisa, você pode ter potencial positivo e potencial negativo. Talvez esse conceito de potencial, ele faça mais sentido para vocês, quando eu explicar para vocês o que é uma diferença de potencial. Então, quando eu explicar para vocês o que é uma diferença de potencial, galera, que normalmente no dia a dia a gente pode chamar de tensão, algumas pessoas chamam até de voltagem de uma maneira errada, quando vocês entenderem esse conceito, talvez o conceito de potencial fique um pouquinho mais claro para vocês. Mas adiantando, fiquem vocês sabendo que a gente pode usar diferenças de potencial para poder acelerar cargas elétricas. Então, no momento certo, a gente vai acabar aprendendo isso daí. Tá bom? Então, o que a gente precisa fazer é treinar bem esses dois conceitos. Eu vou fazer com vocês 2 exercícios da lista de exercícios para tentar fixar essas ideias. Depois a gente vai se aprofundando aí à medida que as coisas vão acontecendo. Então, pega lá a listinha de exercícios de vocês. Vamos fazer juntos o exercício 13. Eu vou pegar aqui a minha listinha. Tá aqui, ó. Deixei ela separadinha. E o primeiro exercício que eu quero fazer com vocês, então, é o 13. Vamos lá, respira fundo. E o exercício diz assim, ó. Ao colocarmos 2 cargas pontuais, ó, Q1 igual a 5 microcoulomb e Q2 igual a 2 microcoulomb a uma distância de 30 centímetros uma da outra, realizamos trabalho. Então você pega essas cargas, que são 2 cargas positivas, e aproxima essas 2 cargas a 30 centímetros. Então é aquilo que eu expliquei para vocês. Se você pega essas cargas e você aproxima, você teve que fazer trabalho para aproximar elas. Tá bom? Esse trabalho se perdeu? Não, ficou armazenado no sistema na forma de energia potencial elétrica.
Aí ele pergunta assim, determine a energia potencial eletrostática em joules desse sistema de cargas pontuais. E deu pra gente o valor do K ainda. Ele diz que o K vale 9 vezes 10 a nona, Newton vezes metro ao quadrado por Coulomb ao quadrado. Então vejam só, se a gente tem as cargas, tem a distância, tem o K, e ele pede pra gente calcular a energia, essa questão é pura e simples aplicação de fórmula, tá bom? Então vamos lá, vamos calcular a energia associada a esse sistema aí, que é a energia potencial elétrica. Então, K, Qzão, Qzinho, dividido pela distância. Aqui eu chamei de Qzão e Qzinho, mas aqui ele chamou de Q1 e Q2, dá no mesmo. São as duas cargas que a gente tem. Então, a minha energia potencial elétrica vai ficar assim. O K, que é 9 vezes 10 a nona. A minha carga, 1, que eu vou colocar, ó, 5 vezes 10 a menos 6. Por que menos 6? Olha aqui, ó. Micro, prefixo, de novo, 10 a menos 6. Essa outra carga aqui, ó, 2, micro, Coulomb, e a distância aqui, ó, entre essas cargas, que ele me deu 30 centímetros. 30 centímetros, meus queridos, é 0,3 metros. Então, em vez de colocar 0,3, eu vou colocar assim, ó, 3 vezes 10 a menos 1. Então, a minha energia potencial elétrica vai ser, ó. Deixa eu pegar aqui um giz coloridinho. Vamos cortar, ó, esse 3 aqui, dividir ele por 3 dá 1, esse 9 por 3 dá 3. E aí a continha que eu vou fazer, ó. 3 vezes esse 5, que dá 15, vezes esse 2, que vai dar 30. A base 10 eu vou repetir e vou trabalhar com os expoentes agora. Então, me ajudem aqui, ó. 9 com menos 6 dá mais 3. Mais 3 com menos 6 dá menos 3. Menos 3 menos menos 1, isso aqui vai me dar menos 2. Colocando isso aqui em notação científica, eu vou ter, ó, 3 vezes 10 a menos 1 joule. Bom, como é uma questão de marcar X, a gente vai marcar o gabarito letra C. Tudo bem? Então tá aí, ó, meus queridos, uma aplicaçãozinha direta de fórmula aí da energia potencial elétrica. Para todos vocês que pretendem fazer, por exemplo, o vestibular na Federal e querem partir para essa área de exatas, a Federal é um dos vestibulares que gosta muito de cobrar até cálculo de energia potencial elétrica. Eu sei que parece uma coisa assim, muito longe, muito distante, parece que é uma coisa que não tem aplicação nenhuma no cotidiano, mas tem, galera, tem muita aplicação. Então é um conteúdo que eles gostam e gostam bastante de cobrar. É um exercício simples, aplicação direta de fórmula, tá bom? Beleza? Vamos fazer mais um? Meus queridos, então vamos lá, ó. Lista! A listinha de exercícios que vocês têm desse conteúdo, pega lá o exercício número 14. Então, exercício teórico. Na figura a seguir estão representadas as linhas de força em uma região de um campo elétrico. A partir dos pontos A, B, C e D situados nesse campo, são feitas as seguintes afirmações. Então, para um pouquinho, olha aqui para mim. Eu já passei para vocês o conceito de linhas de força na aula anterior. Então, vocês já tiveram isso daqui, ó. Veja, eu sempre disse para vocês que as linhas de força apontam de alguma coisa que é positiva para alguma coisa que é negativa. Então, quando a gente coloca as linhas de força dessa maneira, significa que lá de cima, alguma coisa, não sei aonde, está positiva. E alguma coisa aqui, ó, está negativa. Então, se a gente jogasse uma carga positiva aqui dentro, cargas positivas se movimentam a favor das linhas. Se a gente jogasse uma carga negativa aqui, carga negativa se movimenta contra as linhas. Então, não se assustem com esse desenho, né? O cara bate o olho e, nossa, professor, não entendi nada do que está acontecendo. São linhas de força, galera. Elas estão mostrando o comportamento do campo elétrico nessa região aqui. E aí eles deram 3 pontos dentro desse campo, ó. 4 pontos dentro desse campo, A, B, C e D. Então tem 4 pontinhos ali, a gente vai analisar a questão em termos disso, tá bom? Então vamos lá pegar o primeiro item aí. Então o primeiro item da questão diz assim: a intensidade do vetor campo elétrico no ponto B é maior que no ponto C. Veja, essa afirmativa não é da nossa aula de hoje, é da primeira aula que vocês tiveram. Então ele está dizendo para mim que o campo elétrico no ponto B é maior que o campo elétrico no ponto C. Como é que eu faço para pensar nisso?
Como é que eu faço? Como é que eu penso? Como é que eu sei se o campo é maior ou menor? Galera, densidade de linhas. Eu disse para vocês que quando a gente representa as linhas de força, quanto maior a densidade de linhas, quer dizer, quanto mais juntinhas as linhas estiverem, mais intenso é o campo. Então, se você olhar aqui no ponto B, ó, essas linhas elas estão mais juntas do que estão aqui, ó, no ponto C. Então, como as linhas estão mais juntas aqui e mais separadas aqui, com certeza o campo elétrico no ponto B é maior que o campo elétrico no ponto C, o que deixa esse item aí verdadeiro. Então, pode marcar o 1. Tá bom? Item 2. O potencial elétrico no ponto D é menor que no ponto C. Então, ele está dizendo que aqui é o ponto de menor potencial, né? O potencial no ponto D é menor que no ponto C. Vocês vão fazer o seguinte para mim, ó. Vocês vão escrever aí nesse exercício a seguinte frase. O potencial elétrico diminui ao longo de uma linha de força. Então, povo, vamos parar para pensar o seguinte, ó. Se o potencial elétrico diminui ao longo de uma linha de força, aqui está a minha linha de força, certo? E essa linha de força, ela está apontando para lá. Então, quando eu digo assim que o potencial elétrico diminui ao longo de uma linha de força, quer dizer que os maiores potenciais estão aqui em cima, ó. E aí, à medida que eu vou correndo essa linha na direção dela, o potencial elétrico vai diminuindo. Dito isso, todo mundo que tiver mais aqui para cima, né, mais nessa extremidade, vai ter potencial maior que os pontos que vão lá para baixo. Então, o maior potencial de todos é do D, depois é o potencial do C, depois é o potencial do B, depois é o potencial do A. Então, o potencial de D é maior que o potencial de C, o que deixa esse item aqui, ó, falso. Então, vocês não vão marcar o item 2. O item 2 é falso. O item 3. Uma partícula carregada negativamente, abandonada no ponto B, uma partícula carregada negativamente, abandonada no ponto B, se movimenta espontaneamente para regiões de menor potencial. Peraí. Se eu colocasse uma partícula negativa nesse ponto, aula passada, partículas negativas andam a favor do campo ou contra o campo? Falei um monte disso para vocês. Eu devo ter repetido isso umas 500 vezes na aula passada. Então, partículas negativas andam contra o campo. Então, se você soltasse um elétron aqui, ele queria andar para lá. E aí, se ele vai contra as linhas de força aqui, ó, num sentido oposto, ele está indo para os maiores potenciais, porque o maior potencial é de D. Então, partículas negativas vão para os maiores potenciais, partículas positivas vão para os maiores potenciais. E o exercício fala ao contrário, ó. Se movimenta espontaneamente nas regiões de menor potencial. Não, galera. Ele vai espontaneamente para as regiões de maior potencial. Portanto, esse item aqui é falso. E o último item, que é o item 4. A energia potencial elétrica de uma partícula positiva diminui quando ela se movimenta de B para A. Então, a energia potencial elétrica de uma partícula diminui quando se movimenta de B para A. Cara, eu quase chorei quando eu vi esse item aí, ó, juro para vocês. É um item muito bonito, né? Para você pensar, para você parar para pensar. É muita física num item bem curtinho, né? Então, olhem aqui para mim. Vejam só, se eu pegasse aqui no ponto B e jogasse uma carga positiva aqui, ó, eu já falei para vocês várias vezes que essa carga ela não ia ficar estática parada ali porque ela ia interagir com o campo. E cargas positivas, meus queridos, elas andam a favor do campo elétrico. Então, essa carga aqui, ela queria espontaneamente vir daqui para cá, ó. Ela vai andar para cá. E aí, o campo elétrico vai acelerar essa partícula. Uma vez que o campo está acelerando essa partícula, ela está ganhando energia cinética. Então, ganhando energia cinética, né? Aumentando a velocidade. Agora eu pergunto para vocês, eu posso criar energia a partir do nada? Da onde que está vindo essa energia cinética da partícula? Como é que ela está adquirindo essa energia cinética? A explicação é muito simples. Quando você colocou essa carga aqui, no sistema tem armazenada energia potencial elétrica.
Aí essa energia potencial elétrica, ela vai se transformar em energia cinética à medida que a partícula se movimenta aqui para o ponto A. Então não pode criar energia a partir do nada, essa energia cinética não pode vir do além. Então, para que a partícula ganhe velocidade e ganhe energia cinética, ela tem que perder energia potencial elétrica. Portanto, a energia potencial elétrica vai diminuir, o que deixa esse item aqui verdadeiro. Então, olha que item bonito, né? Que questão interessante aí. Vocês sabem que eu gosto muito de questão desse tipo. Então, meus queridos, você vai marcar a alternativa correta para essa questão, 1 e 4, letra B. Tá bom? Meus queridos, força aí, vamos resistir, firme e forte. Eu espero que vocês não desanimem de estudar mesmo à distância, né? Sempre tentem imaginar que vocês têm a escola, mesmo assim ainda pertinho de vocês, tentando fazer o melhor para que vocês consigam vencer mais essa, tá bom? Então vamos lá, tem dúvida, me procura, não deixa as coisas acumularem. Um abraço, tudo de bom, até mais. Tchau, tchau.